Olá pessoal, estamos aqui em mais uma reunião. Hoje resolvemos fazer num formato diferente, aí vocês podem comentar o que vocês acharam melhor. A gente já tinha incluído a legenda aqui para as pessoas, né, ficar mais fácil de ler. Eu sei que o YouTube tem a legenda automática, mas só essa aqui para ter certeza que ia dar, né, se a pessoa precisar. E a gente vai deixar do lado aqui, que vocês estão vendo do lado da tela, a parte que a gente vai estar conversando. Porque a gente decidiu, em vez de ler e conversar, vamos só conversar para tentar fazer o vídeo um pouco mais curto. Mas daí vocês deixam aí no comentário o que vocês acharam. Então a gente parou aqui na página 17 do meu livro, cada livro pode ser diferente, né? Então a gente está estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos falando sobre a introdução. Tem já 4 livros que a gente. 4 livros, 4 vídeos. Então, se alguém quiser conferir, estão todas aqui no canal. Então, e essa introdução é o segundo item da introdução, e nós estamos começando hoje no 7º parágrafo desse segundo item, tá? Isso. Então, é o 7º parágrafo em diante que a gente vai seguir agora, hoje. Que é esse daqui, ó, pessoal. Sabem-se que os espíritos, tá bem aqui, ó. Aqui, pelo que eu entendi nesse parágrafo, o pouco que eu pude ler agora, tá falando sobre os espíritos vulgares. Então, tem espírito que às vezes a gente acha porque a pessoa já tá no plano espiritual que ela sabe mais do que a gente, mas muitas vezes não. Tem, às vezes, a pessoa que tá viva, né, encarnado, que sabe mais qualquer tipo de assunto. Nesse caso, a gente tá falando do plano espiritual, da mediunidade, do evangelho e tal, da lei moral, do que muitos espíritos. Sim. Então, e a gente tem que resolver esse problema no relacionamento humano, que a gente aqui está falando especificamente de saber dos espíritos. Mas a gente também tem que saber o que a gente deve avaliar para saber das pessoas que estão encarnadas, que estão materializadas. Entendeu? Então, em qualquer momento, você vai conversar com uma pessoa, você tem que ter credibilidade do que ela está falando ou não. Então, você tem que fazer várias análises. É uma coisa comum, né? De você ver se eu posso confiar nessa pessoa para dar um emprego dela, para ela. Eu posso confiar nessa pessoa para contar alguma coisa. Ela é confiável. Estou falando de pessoas assim, né? Encarnadas assim, que estão aqui nesse mundo material. Assim, a gente deve agir para com os espíritos, né? Por quê? Porque cada espírito, né? Cada pessoa que está aqui no plano material tem diversas capacidades, diferentes níveis de conhecimento, de até, vamos dizer, de sinceridade ou não. Muitas pessoas, elas são sinceras, outras são sinceras em algumas coisas, em outras não, né? Tem as pessoas que são enganosas, mentirosas, falsas. Então, é muito complicado você fazer uma análise de uma pessoa ou de um espírito, que é o que trata esse parágrafo, né? Por isso, porque aí o que acontece? Aí vamos entrar já no parágrafo e no conteúdo do Evangelho. Você não pode, então, é difícil você analisar uma pessoa, tanto material quanto espírito, em espírito, individualmente, você não pode. Tem que ter coletar outras informações, tá? Por exemplo, essa pessoa aqui, ela fala uma coisa, mas determinada pessoa, o irmão dela falou isso dela, bateu. Sem ela saber. Uma pessoa que conhece ela falou a mesma coisa, ela é uma pessoa confiável. Sem ela saber, essa pessoa, eu já soube dela, que ela é confiável. O outro também falou, ela é confiável, ela é confiável. Aí o que acontece? Você vai tendo credibilidade. Ao passo que se você vê uma informação negativa, essa pessoa falou mal dela, essa aqui diz que ela faz isso de errado, essa aqui ela é enganosa, essa aqui ela é falsa. Você já não vai ter credibilidade. É o espírito a mesma coisa. Então você não pode pegar só a opinião dela, a informação dela. Você tem que ter um conjunto de informações, tá? Para a gente ver se é confiável essa pessoa ou esse espírito, tá? Porque a pessoa individual, ela não tem a verdade absoluta. A verdade, e não vou nem dizer absoluta, absoluta de Deus. Vamos falar de verdade, só a verdade.
A verdade tem que ser um conjunto de provas, assim como faz a investigação policial, judicial, tem que ter um conjunto de provas para você ver se realmente pode confiar naquela ideia ou naquela palavra, tá? É o que está falando mais ou menos esse parágrafo. E tem outra, né? A qualquer momento você pode me interromper, viu, Camila? E tem outra coisa. A cada pessoa tem um nível, tá? Tanto de sinceridade, de verdade, como de conhecimento, de pureza, de pessoas que são ingênuas. Então, é um conjunto de coisas, tá? Porque, inclusive, eu estava vendo um vídeo aqui de um cara falando por que tem essa diferença entre opiniões políticas, por exemplo, tá? Tem pessoas que... Porque as pessoas, às vezes, ela por ser ingênua, ela acredita em tudo que se fala. Ela viu que está escrito no livro, opa, é verdade. A pessoa me contou, aquele cara lá tem um certo grau, um emprego, tem um poder político. Pronto, é verdade o que ele falou. Não. Então, cada um tem um nível. Então, para você ver numa verdade, se você vai analisar se está sendo verdade ou não, você tem que analisar isso também. Que as pessoas estão em níveis diferentes, tá? Ué, Então, mas muitas... Pode falar. não, mas eu acho engraçado que a gente tá lendo a introdução do Evangelho, ou seja, tudo o que você tá falando, que tá escrito aqui, é sobre o Evangelho, mas se encaixa muito com a vida real. Parece que Muito. eu tô, parece que tá fazendo uma introdução sobre o que é a vida. Agora que você Que falou é a da vida. política, de não acreditar só numa pessoa, de procurar a fundo as informações, né, de checar mais de uma fonte. Gente, parece que tá falando. Nem parece que tá falando do Evangelho, parece que tá falando da vida. Sim. A gente tem que fazer essa ponte entre a vida material, a vida espiritual, o Uhum, passado, o presente, o futuro, o conhecimento de um, conhecimento de outro. E a gente vai checando, vai checando. Aí você vai, né? E a doutrina é bem isso. sim. Ela vai fazendo as provações que para chegar o mais próximo da verdade, o mais próximo do real possível, tá? Uhum, Outra coisa também, que ainda estamos no primeiro parágrafo, aí, sim. nesse sétimo parágrafo aí ainda, né? O saber também, é o que eu acabei de falar. Uhum, O saber, ele é proporcional também, olha só, já vou entrar mais profundamente, à depuração do espírito, entendeu? Então, deixa eu só abrir um parênteses. Por que a gente está falando tudo isso? Para a gente chegar lá, a gente ficar sabendo de uma mensagem espírita através de um médium, como que a gente deve avaliar? É essa análise que eles estão fazendo, para ver o que você pode acreditar ou não, tá? Então, fecha o parênteses agora. Então, o saber de cada pessoa e de cada espírito é proporcional à sua depuração. O que é depuração? Pessoas que têm mais dívida, menos dívida, aquelas que estão aceitando a aprovação e estão pagando suas dívidas, outros que fogem do uhum, compromisso, tá? Olha para você ver a variedade de pessoas e de espíritos e essas análises que a gente tem que fazer. É difícil, mas a gente vai fazendo. Tem mais, não saímos desse parágrafo ainda. Se quiser aparecer uma ideia, você corta, tá, Camila? Se fala, uhum. tá? Também, e aí, como a gente estava falando, que a gente está fazendo todas essas análises para você ver a veracidade de uma informação, de um espírito, né? Porque tem também os espíritos, não é só o homem e a mulher aqui, o material, né? A pessoa material. O espírito também, eles têm vários níveis e Uhum, tem níveis de vulgaridade também, né? Que eles podem ser, os espíritos, comparados a homens comuns como a gente, sim. pessoas comuns como a gente, entendeu? Uhum, Então, sempre a gente tem que pensar nisso. Não tem nenhum Jesus, nenhum Deus lá do outro lado dando informação, entendeu? Um cara escrever um livro não é um cara dono da verdade. Você tem que avaliar. De repente, ele está defendendo. Todo livro, você pega um livro, você pode ver. Sempre vai ter pelo menos uma ideia ou mais. Mas geralmente é uma ideia. O autor, ele tem uma ideia, que tem o título, tem a ideia, e ele vai defender aquela ideia. Então, assim como os espíritos também, entendeu? Então, o nível que ele está, a gente tem que ver a comprovação, a gente tem que ter a ideia que tem quem está falando, o espírito e o médium também, que pode também
deformar essas informações, tá? Então, vamos... aí a gente vai chegar ainda... Aí muita gente está ouvindo a gente falar, ou a gente mesmo está se perguntando, mas como que a gente vai fazer? Tem aqui a resposta, calma aí, tá? Os espíritos vulgares também, né? São como os homens também, tem homens vulgares também. Vulgares quer dizer, você não pode confiar tanto, tá? Não, só para acrescentar no que você está falando, que aqui no comecinho fala, né, que o que diferencia os espíritos são suas capacidades. E eu acho que isso me lembra muito o filme Nosso Lar, que o André Luiz, quando ele passou do plano, né, daqui pro plano espiritual, ele era gente como a gente ainda, né, porque ele não... Você não lembra as coisas da vida passada, ele ainda era muito apegado às coisas daqui. Tem a parte de quando eles vão comer a refeição, ele fala, ué, mas cadê a comida? Porque ele ainda tá apegado ao negócio, né, de comer tal, coisa da terra aqui, né? E que tem como evoluir, né? E no caso dele, ele foi... não sei se é sempre assim, mas no caso dele, no filme, mostra que foi trabalhando lá na colônia. Não foi sempre assim com os outros espíritos, não, pai. Tudo bem, pode continuar. Então, aí, ó. Então, então para mim, essa seria uma possibilidade pelo que eu vi. E a segunda coisa que eu queria falar, você falou do médium. É uma coisa que eu tenho muito medo. Sabe quando você vê uma pessoa falando mais que a boca, aí você fala assim, falando demais, umas coisas meio absurdas. Aí eu fico assim, é verdade. Aí eu fico nessa dúvida que a gente tá falando aqui. É verdade ou não é? Tá ouvindo mesmo, tá sendo um médium ou não? Ou tá só, sabe? Nossa, é complicado. Sim. E você, Camila, você pôs uma informação aí bem dentro do assunto mesmo. Você deu um exemplo excelente. André Luiz, ele era um homem vulgar. Quem assistiu o filme, quem leu sobre o livro, né, no Nosso Lar, ele era uma pessoa muito vulgar, tanto é que ele foi umbral, ficou lá, se não me engano, acho que ficou, posso estar enganado, gente, 20 e poucos anos, 24 anos. Porque as crianças dele ficaram adultas, né? Então foi mais ou menos isso. Então, mas aí por que eu falei que foi um excelente exemplo? Porque ele era muito vulgar e, de repente, eu acho que não é 24, não, acho que é menos tempo. Porque no mundo espiritual, eles ficaram impressionados com o nível que ele foi, que ele desencarnou e foi lá e ficou um tempo lá no umbral. Não, mas aí, Camila, ele ficou um tempo sofrendo lá. Sim. Não lembro quanto. Eu falei 24, então acho que eu estou enganado. Mas foram anos terrestres, né? Isso, terrestre. Aí, o que acontece? De repente, ele percebeu que estava totalmente enganado e foi, né? E foi, assim, procurar ajuda. Aí resgataram ele e levaram para o hospital para tratar ele. E quando ele começou a trabalhar, em serviços humildes, mas de repente ele já começou a escrever muito. E aí ele se tornou o quê? E, olha, Camila, de um espírito vulgar para um espírito quase que de luz, porque olha os livros que esse cara escreveu. Ele deu um salto gigante. E vou abrir aspas de novo. Deu um salto gigante. Qualquer um de nós pode dar um salto. Em tanto materialmente, educacionalmente, profissionalmente, espiritualmente, a gente pode dar um salto. É só querer. Tem uma passagem, não sei onde está, na Bíblia, que Jesus falou. Presta atenção, isso aí a gente nunca pode esquecer. Não. Podereis ser igual a mim ou melhor, desde que eu quiser, basta querer. Não, olha, tanto que o do André Luiz, o que motivou ele é porque ele ficou sabendo que se ele trabalhasse lá, ele ia poder juntar, sei lá, não é ponto, vamos fingir que é, mas juntar esses negócios para ele poder ir ver a família dele, ou seja, então, amor, sim, então assim, já que a gente tá falando disso, é meio que você encontrar essa motivação, e no caso dele foi que ele queria ver a família dele. É bônus hora. Que vai somando, você pode comprar as coisas lá, comprar casa, comprar um lugar para ficar. Gente, doido. Exatamente. Mas e você falou que foi muito rápido. Quando eu assisti esse filme de novo, faz alguns meses que eu assisti com o Branny, no final, quando acho que foi o Manuel, não sei, que dá o livro pro outro cara, que é um cargo mais alto lá,
falou assim, ué, mas você não esperava, né, que ia ter esse estalo dele? Ele falou, eu achei que ia esperar, mas eu não imaginei que fosse desse tamanho, e tão É, rápido, então, tão né? rápido. É. É, nossa, Então, por tão isso que eu falei para você que profundo, foi um bom exemplo, Camila, que profundo, ele ele foi falou. divulgar com um espírito quase que de luz, Foi tal. assim, nossa, um exemplo assim, ó. E o progresso, né? E o quanto ele contribuiu para quem lê os livros dele, as obras dele, a obra dele, pode ter um avanço, um progresso enorme e muito rapidamente, tanto quanto ele, gente. Olha aí, olha o exemplo. Não, e Tem aí, que se espelhar. e eu lembro também no É, filme falando, ai, que tem um médium na Terra já se preparando pra poder datilografar nessas, não sei o que lá. Ai, qual que é o nome daí? Falou Chico Xavier, ou seja, aí vem o médium que a gente falou do espírito, agora do médium. Um médium que exatamente. fazia tudo, e não só isso, ele atendia a pessoa, psicografava livros, tudo, só só por quê? Só porque era uma coisa Por boa, bem, só só pelo, pelo bem, só pelo bem, só. é aí que Exatamente. você vê, tá vendo? A gente tá falando, ai, como que eu vou saber se o médium é bom ou não? Esse é um fator. Quando você vê que ele tá fazendo sem querer nada em troca, você pode ter, não certeza, mas é um grande ponto de que a pessoa tá fazendo por boa fé, sabe? Sim, sim. Aí você está falando em pessoas de sabedoria, de muito trabalho, né? Nesse parágrafo também fala sobre isso, que fala que há muitos homens, mulheres, as Uhum. pessoas, né, na vida material e no mundo espiritual, que são pessoas pseudo-sábios, tá? Eles estão falando de pessoas sábias, de pessoas humildes, mas tem os pseudo-sábios, sábios, Peraí, esse né? daí é no primeiro, Que no primeiro parágrafo que a gente tá lendo? ainda Tá. estamos no primeiro ainda. Me avisa pra mim mudar a página se precisar aqui. Não, tá nesse sétimo parágrafo, Tá. aqui do item 2. Então, que são pessoas, principalmente os espíritos, né, que são pseudo-sábios, que eles estão querendo demonstrar que são sábios, que têm um conhecimento, uma grande experiência, né, estão passando informações, geralmente são mensagens bonitas, maravilhosas, mas eles fazem isso para que as pessoas tomem as suas palavras, suas mensagens, suas ideias como verdade. Então, a gente tem que ter muita cautela, porque a gente não sabe quem é esse espírito que está Sim. falando, que está escrevendo, que está se comunicando. Ou pode ser por intuição, alguém tem uma intuição a fazer determinar, teu espírito me intuindo aqui, mas peraí, será que é por bem mesmo? Né? Aí, mais para frente, a gente vai saber como saber se é isso ou não, né? Sim. Depois a gente vai ver. E aí fala, ainda continua nesse parágrafo, falando também, ao contrário dos pseudo-sábios, os espíritos elevados. Esses sim, que já estão desmaterializados, estão longe da matéria já faz algum tempo, que são, o fluido dele é bem elevado. Então, eles são despojados de suas ideias e preconceitos, entendeu? Então, o que é despojado de suas ideias e preconceitos? Eles não ficam se importando em dar a opinião deles, a ideia deles, querer convencer a outra pessoa que ele está correto, que ele está falando a verdade, né? Então, eles estão despojados disso, dessa coisa pessoal. É mais o coletivo, e é o conhecimento coletivo que dá importância para ele. Então, eles também são isentos também de preconceitos também, tá? Porque quem está falando alguma coisa, às vezes está querendo conduzir a pessoa para outro caminho, tá? Uhum. E os espíritos elevados não. Então a gente falou um pouquinho atrás aí dos espíritos pseudo-sábios, né? E agora dos elevados, né? Então, eles estão... Então, essa análise que a gente tem que fazer. Conforme você vai vendo uma ideia, uma mensagem, uma informação, uma intuição, você analisa de onde será que está vindo. Será que essa intuição aí realmente é verdadeira? Quem que está passando essa mensagem? Será que é um espírito do bem? É um espírito elevado? Ou é um pseudo sábio? Tipo, querendo falar que ele é sábio, ele não é sábio coisa nenhuma. Ele é enganador, tá? Entendeu? Sim. E aí, voltando a falar dos espíritos inferiores, enganadores,
Eles, por que eles fazem isso? Eles não têm escrúpulo, tá? Porque quem quer o bem tem escrúpulo. Porque eu faço mal, eu vou falar para você fazer, mas eu tenho escrúpulo de te proteger e não deixar você fazer uma coisa errada. Eu quero o seu bem, eu quero que você se dê bem no que eu vou falando para você fazer, tá? Então, eu quero que você se dê bem e tudo mais. E me preocupo com você, tá? Que eu estou passando a mensagem, que essa mensagem vai fazer um bem para você, e eu me preocupo de fazer mal. Então, o que será que eu estou influenciando ela bem ou mal, tá? Agora, os espíritos que não têm escrúpulo, não. Ele faz que se dane quem está recebendo a mensagem. Às vezes está fazendo a mensagem para várias pessoas, ele não está se preocupando se aquilo vai levar a pessoa para um caminho errado, né? E é lógico, a pessoa, ela recebendo informação, além de ela ter uma atitude sobre aquilo, ela vai passar essa informação para frente. Então, vai vir uma reação em cadeia de informação. Então, se eu estou passando uma mensagem errônea, errada, e é complicado, vai complicar a vida das pessoas que estão assimilando tudo aquilo. E está tendo como verdade, e eu estou enganando elas, entendeu? Então, é esse que é o sentimento do espírito que não tem escrúpulo, tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado. E, eu não, e de novo, Pode falar. eu não consigo ouvir isso sem associar com a vida real, né? De tudo que aconteceu nesses últimos tempos com a pandemia, com a política, né? Com tudo, com a informação passada errada, com. Nossa, e que, assim, literalmente matou pessoas. A informação passada errada, sem fundamento, sem a gente saber quem que é aquela pessoa é cientista ou não é, aquela pessoa sabe o que tá falando ou não, sabe? Então, assim, eu não consigo não ouvir isso, não pensar que muitas pessoas literalmente morreram na pandemia por causa disso. Também. Por informação distorcida, vamos dizer assim, né? Para resumir tudo. Aí também, agora, fechando esse parágrafo, como se fosse uma conclusão desse parágrafo. Olha só. Fora do ensino moral, a gente não vai conseguir. Então, voltando ao ensinamento moral, entendeu? A gente tem que fazer uma análise do ensino moral e fazer uma análise do que aquilo está sendo falado, de que maneira, se aquela mensagem está elevando quem está ouvindo, né, quem está recebendo, né? E aí você vai começar a dar crédito. Você vai começar a dar crédito e aí você vai poder chegar na verdade. Chegar no que é real, no que é bom, no que é do bem, entendeu? Então, essas análises que a gente fez nesse parágrafo, tá? Somados aos encontros, né? As reuniões anteriores, esse parágrafo, então, a gente resume isso aqui. Que a gente tem que estar sempre com o ensino moral como guia. Aí a gente pode chegar realmente a saber se é uma informação boa ou não. Se a gente deve descartar aquilo que está sendo falado ou não. Ou se a gente deve assimilar, certo? E aí, se quiser continuar mais para esse parágrafo, eu acho que fechou perfeito. Eu acho que esse parágrafo dá o sentido. Porque dos outros vídeos, se vocês verem, a gente está sempre falando que o evangelho está ensinando sobre a moral, né? Que a moral que é a base de tudo. Só existe uma moral, tal, tal. Parece... Eu acho que a introdução podia acabar aqui, porque parece que esse parágrafo falou o porquê agora de que o evangelho fala da moral, entendeu? Então, assim, mas a hora que entrar no próximo parágrafo, você vai ver que não acabou ainda, não esgotou. Não, tenho certeza disso, mas dá esse sentimento que, tipo assim... Foi um parágrafo que parece que poderia acabar aqui, que tava bom. Que tá fechando, exatamente. Tá bem completão aí. Então vamos pro próximo parágrafo? E aí podemos sim. Aí, olha como começa esse parágrafo aí. Olha só, é que eu já li ele, né? Eu li ele, por isso que já está na minha mente aqui. Dei até uma rascunhada aqui. O que a gente tem que fazer? Passar pelo crivo da razão. A resposta aí. Aí a gente falou que tem, tipo, ensino moral, tudo, mas então, a gente tem que usar o crivo da razão. A gente não pode se envolver emocionalmente ou moralmente, sim, sem a razão estar na frente. A razão ela tem que ser o guia, porque a razão ela sempre vai puxar pelo ensino moral. Porque a razão ela é o guia também.
É o guia, porque Jesus também falou sobre isso, que a gente tem que usar muita emoção, trabalhar muita emoção, o coração. Mas na frente, muito mais que isso, é a razão. Tem que ter a razão na Com frente. certeza. Então, a razão que vai dar guia para você fazer todas essas análises que a gente está comentando aqui, certo? Pode falar, se quiser falar. Não é. Eu tava ajeitando aqui na tela, agora, pessoal, tá aparecendo o próximo parágrafo. Começa aqui, ó, o primeiro controle vai até consegui-lo. Isso. Mas o negócio da razão, que a gente falou muito de usar os ensinamentos errados, né? A gente falou isso em outros encontros, né? Que a pessoa pega uma frase ali e inventa, né, a descrição dela. Esse negócio da razão, eu vi muito sendo errado em vários outros lugares que eu já fui de religião. Ai, porque a mulher tem que fazer o que o homem quer. Tipo assim, ele é o dono da casa por causa que ele é a razão e que a mulher é a emoção. Mas aí ele tem a razão, mas não tem a moral. Mas eles não falam isso, porque você mandar numa pessoa fazer o que eles falam na igreja pra você fazer, pra mim não é agir com moral. Então eu acho igual, exatamente o que você falou, que a moral e a razão, elas andam junto. Não adianta nada você ter só a moral ou ter só a razão. Sim, sim, exatamente. E aí, ligado a tudo isso, a gente falou que tem que ir pelo ensino moral. Como assim? Como a gente vai saber? Pela razão, a gente vai pôr a razão na frente, tá? E aí vem um outro passo. Mas como que a gente vai saber se a gente está certo, se a nossa razão está certa? Vai pelo bom senso, mais uma coisa. O bom senso, tá? Que você vai usar, ser rigoroso, né? Na lógica. Tem que ser uma lógica rigorosa e o bom senso, né? Para você fazer análise racional, tá? Se o que está ocorrendo naquele ambiente de informações, se realmente aquelas mensagens dá para ter credibilidade, se aquele espírito tem credibilidade, tá? Uhum. Então tem o bom senso também. E porque aí nesse segundo parágrafo de hoje, que é o 8º, também fala sobre quando, se você está recebendo informação de um espírito, ele mesmo falando, você vai analisando a fala, ou a mensagem, ou a intuição. Uhum. Você vai analisando. Se começar a entrar em contradição, opa, tá confuso, tá? É igual quando alguém vai depor no fórum, numa delegacia, dar uma informação, você fala um dia uma coisa, outro dia outra, você choca. Aí quem está ouvindo, quem está fazendo essa análise, ele não sabe se pode estar na primeira fala, na segunda ou na terceira. As três são diferentes. Você está provando que está mentindo. Isso. Então vai numeral. Então você vai vamos pôr em primeiro. Primeiro você vai usar a consciência, que aqui você tem toda a informação que precisa, que é bom, que é ruim, que é mal, que é bem, né? Aí vai pro ensino moral, usando a razão na frente, tá? Usando o bom senso, com uma lógica rigorosa, né? E você vai fazendo essa análise que quem está passando informação é a contradição. Se ele está entrando em contradição, você já vê que não é confiável, tá? Falou uma coisa, falou outra totalmente contrária, opinião contrária, já comprometeu. Uhum. Aí você vai vendo que, né, essa informação não dá para levar em consideração, tá? Então é a contradição agora, né? Aí tem um detalhe, a gente tem que tomar muito cuidado também, tem isso também, né? Inclusive, se tiver em várias pessoas, assim como a gente está fazendo reunião, tem que ter várias pessoas junto, porque tem todas essas coisas, esses passos que a gente tem que seguir, só que o que acontece? Aí está falando nesse parágrafo também, sobre as nossas limitações. Então, a gente tem muita limitação. A gente não tem um conhecimento até um certo nível, ou tem um conhecimento aqui, ou tem um conhecimento aqui, ou tem o mesmo conhecimento do nosso nível, mas é de uma cultura diferente. Então, a gente, sobre o que está sendo falado nessas informações, nessas mensagens que estão sendo passadas por um espírito, por exemplo, né? Que é o que a gente está tratando aqui, se dá credibilidade ou não,
a gente tem que ver também a nossa limitação, tá? Então, toda vez que você vai fazer uma análise, peraí, eu estou fazendo uma análise, mas eu domino essa informação, tá? Eu vou buscar ajuda, ver que alguém... O que você acha? Tem outra pessoa na reunião, tá? Aí passa a palavra para outra, para a gente ir chegando num consenso, tá? Porque a gente é limitado. Então, é um entrave para a gente saber se está sendo verídica aquelas informações ou não. Também é Viu? E eu gostei que nossa você falou da nossa limitação. Porque as pessoas têm muita mania de achar que o outro só que é limitado, né? E eu incluo isso no espiritismo também. Eu já ouvi muita gente no centro espírita falando de uma forma de outra religião, por exemplo, que tudo bem você não concordar. Mas isso não quer dizer que você é o dono da razão, porque as outras religiões pensam do mesmo jeito. Eles pensam, eu sou o dono da razão e o meu que é certo. Então, eu acho que é por isso que é importante tudo isso que a gente está falando aqui, porque a gente está aqui muito mais do que estudar o espiritismo, a gente está aqui falando da moral. E a moral não é parte de religião nenhuma. É igual você falou, a moral é aqui. É universal. É universal. E é imutável no universo. Então, acho importante todo mundo que está vendo esses nossos vídeos ver que a gente está, sim, estudando um livro espírita, que foi escrito, né, pelo Allan Kardec, mas que aqui está falando sobre a moral. Que isso deveria... Sim. Que a moral... Eu tenho certeza que a moral é igual em qualquer... Deveria ser igual em qualquer religião, qualquer mundo, qualquer universo, né, igual a gente falou. Em qualquer planeta. Sim. Que tem civilização, o norte, o caminho a seguir é o ensinamento moral, que ele é imutável em qualquer lugar. Então, e aí, como a gente estava falando também sobre as nossas limitações, o que acontece? Por que também tem essas discussões aqui? Inclusive, por isso que tem essa introdução longa aqui, para tentar, para quem está lendo, para fazer essas análises, porque as pessoas, a grande maioria das pessoas, não tem opinião própria. Ela busca sempre uma opinião, tá? E ela não tem uma crítica assim necessária, assim, uma suficiente para ela fazer uma análise. Então, as pessoas normalmente, tanto os espíritos como a gente que está no plano material, a gente está o tempo todo buscando informação. E aí, o que a grande maioria faz? Vai atrás do senso comum, tá? O que está passando na televisão, ela tem como verdade. O que o pastor está falando tem como verdade. Um padre, um médium, tá? Um professor, um pai, uma mãe, um tio. O que manda no WhatsApp. Uma informação que está agora, não são só pessoas, agora as mídias, as várias mídias, que as pessoas que, exatamente as pessoas que não têm essa crítica, não têm uma opinião formada, ela tem como verdade uma coisa que é mentira, que a gente chama hoje como fake, né? E então, por isso que a gente tem que ter esse crivo da razão, dos ensinamentos morais, porque a doutrina, ela quer que a gente estude isso para a gente disseminar no nosso meio, né? E ajudar as pessoas, e a gente também ser ajudado, para a gente saber que passos a gente vai tomar. Por exemplo, está nessa reunião, a gente está aprendendo algumas coisas novas. A gente vai ser melhor do que quando a gente começou. O que a gente vai fazer daqui para frente? O que eu vou fazer no meu meio, nas coisas que eu falo, que eu faço, que eu escrevo, que eu penso, né? Que eu ajo, que eu publico, né? Nas mídias. Então, tem muita gente que não só que elas são assim pessoas ignorantes de conhecimento, não têm opinião formada ainda, que se formam pelas mídias muito erroneamente, né? Que a maioria da mídia ela leva por caminhos tortuosos, tá? E também que não é só isso, é que as pessoas geralmente elas não querem ter o trabalho do estudo, de pensar, de analisar. Ela prefere uma informação pronta, tá? A pessoa falou, isso aqui mesmo está bom, eu vou seguir isso aqui, tá? E outra, e ela vai seguir. Se você levar um tombo lá na frente, fazer uma coisa errada, foi fulano que falou, né? Então, as pessoas, elas seguem muito cegamente, né? Esse tipo de coisa. Então, essa análise que a gente está fazendo é isso, para a gente se libertar desse tipo de coisa, tá? Para a gente ter condições
de fazer análise das informações para a gente não cair em erros, tá? E também, eu acho que quando você tiver em dúvida se tá certo, se não tá certo, você pode usar a Sim. frase que você me falou, eu acho que eu tava com, sei lá, 18, 19 anos. Eu lembro Sim. que quando eu tava com 18, 19 anos, logo depois que minha mãe faleceu, eu tinha medo e vergonha de fazer tudo, porque eu achava que ela tava vendo. E aí Sim. eu peguei e falei isso pra você, e você falou pra mim assim, Camila, não tem erro. Não, só faça o que Jesus faria. Você acha que ele faria É. o que você está fazendo? Então, pronto, entendeu? Então, eu acho que assim, essa frase ela é muito. Ela é simples e é certeira. Será que Jesus falaria desse jeito com alguém? Será que Jesus agiria dessa forma? Será? Então, assim, eu acho que esse é um jeito da gente tentar, pelo menos, balancear e ver o caminho a seguir, quem ouvir, o que acreditar. Uhum. Sim. É bem isso. E aí, o tempo nosso já está esgotando, mas se É isso você que eu ia falar, quiser, já tá em cima, já o- passou. dá para terminar, Dá certo? pra Dar o terminar? desfecho agora não? Dá. Já vou pegar o terceiro e quarto junto para dar o desfecho, que é o desfecho dos dois anteriores. E fala assim: é, a gente pode. A gente tem que ter a impressão das ideias ditas por vários espíritos, Uhum. né? Então, mas só que assim, tem um porém aqui. A gente pode, numa reunião espírita, ter informação de espíritos que hoje, por exemplo, fala uma ideia, tal, Uhum. defende uma coisa, e ele fala, depois ele fala o nome dele, assina, né? Ou num... Aí, no outra ocasião, ele fala a mesma coisa com outro nome. E, muitas vezes, é o mesmo espírito enganando, que Uhum. ele fala para tentar fazer com que você seja convencido, porque ele vai achar que são informações de vários espíritos e não é o mesmo, tá? Então, tem que tomar mais esse cuidado. Só que aí, para fazer o desfecho desses 4 parágrafos, a garantia de a gente conseguir isso daí, que é o que a gente já vai falando desde o começo da introdução, é pegar informação de pessoas que não têm contato entre si, que falam iguais, aí você pode botar fé. Se for no mesmo lugar, um espírito falando, depois um outro espírito falando, no mesmo lugar, você corre o risco de ser o mesmo, que está te enganando. Agora, se a informação vem de lugares diferentes, de pessoas que não se encontram, aí sim, aí começa a Aí, fazer o desfecho de tudo isso aí, sim. tá? Então, isso aí ajuda bastante. E fazer igual você acabou de falar. Que você tem que fazer o crivo da razão. Ah, isso daí é para o bem? É para o benefício da pessoa, essa informação? Então pode ser bom. Ah, isso aí Jesus faria? Tá. Isso aí Deus aceitaria pelos conhecimentos que a gente tem? É isso. Aí você pode começar a entender como certo, como Sim. correto. Não tanto como verdade, mas está encaminhando para uma opinião que a gente pode dar credibilidade, tá? Então, agora, as informações que são feitas em diferentes lugares, aí é bem provável que é correto, que é verdadeiro, tá? Que é o desfecho aqui, Que entendeu? é o Aí pode... desfecho, que é essa frase aí, esse parágrafo de 3 linhas, que inclusive enquanto estava falando, eu é, é, grifei aqui pra pessoa, para eles entenderem o que a gente. Que realmente agora finalizou mais perfeito ainda o encontro de hoje. Sim, é essa daí. Então, pode ler aí, né? A garantia única total, né? Que é o É. que a gente acabou de falar. Então Então, aqui... a única garantia séria do ensino dos espíritos está na concordância que exista entre as revelações que eles façam espontaneamente por meio de grande número de médios estranhos uns aos outros e em diversos lugares. Esse é o desfecho, É praticamente, isso. dos 4 parágrafos que a gente apresentou hoje. Eu acho que Espero foi bem então. produtivo, Hoje né? foi bem produtivo, espero que vocês tenham gostado. Continuem assistindo aí os vídeos que a gente vai continuar então no estudo do livro do Evangelho segundo o Espiritismo. Antes de terminar, o motivo que a gente está fazendo isso aqui, né? Esses encontros. Gente, tem muita coisa boa nas mídias, principalmente na internet. Mas tem muita coisa que não serve para nada. Pelo contrário,
faz a pessoa regredir na vida dela. Então, vamos assistir, vamos aproveitar o tempo e assistir coisas boas, coisas que faz a gente aprender e crescer, tá bom? Tanto materialmente quanto espiritualmente. Exato. Então é isso, gente. Fiquem com Deus e até a próxima. Até a próxima. Tchau.